Oi Elaine, oi pó de casa. Hoje eu vim dar uma dica um pouco diferente. Estamos vivendo um momento aí um pouco delicado. Estamos com crianças em casa, temos também os nossos idosos em casa e a gente precisa arrumar coisa para todo esse povo fazer, não é mesmo? As crianças já estão entediadas, que não podem brincar com os amigos, não podem ir para a escola. Elas também resistem a fazer as tarefas da escola. Eu estou vivendo essa mesma situação que você vive aí. Eu também tenho uma filha de 7 anos em casa e também estou passando por esse mesmo momento difícil que você aí está passando em casa. Bom, é nessa hora que a gente tem que pensar em como mudar a rotina. É importante mudar a rotina? Não. Seria interessante que a gente mantivesse os mesmos horários da criança acordar, de tomar café da manhã, de ir para a escola, só que em vez de ir para a escola, esse tempo que ela passaria na escola, então seria interessante que ela fizesse as atividades que a escola enviou nesse momento em casa. Mas nem sempre isso é possível, né? E tem criança que faz tudo correndo mesmo para ficar livre o dia inteiro assistindo televisão, e aí com isso vira aquela preguiça que você deve estar aí acostumado em casa já. Bom, pensando nisso, então eu trouxe algumas dicas hoje de como a gente pode ocupar as crianças nesse momento aí que a gente precisa ficar com elas dentro de casa. A primeira dica vai ser para aquelas crianças que estão em fase de alfabetização. Nós sabemos que nesse momento da alfabetização as crianças não podem ser desestimuladas, ou seja, a gente tem que manter um ritmo constante de estímulo para que todo o processo que aconteceu antes desse isolamento social não seja perdido. Então nós precisamos estimular a alfabetização. Como? Com atividades que exploram então a consciência fonológica, ou seja, com atividades que exploram o conhecimento das letras, os sons que tem cada uma das letras, que som que forma determinada palavra e assim por diante. As crianças que já estão alfabetizadas, eu posso trabalhar outras características, posso trabalhar outras atividades, como por exemplo atividades de recorte, posso trabalhar atividades de modelo, mas eu não posso esquecer algumas habilidades fundamentais, como a coordenação motora, a discriminação visual, ou seja, perceber as diferenças e as semelhanças de desenhos. Então aqueles jogos dos 7 erros que a gente tanto gostava quando a gente era pequena, aquilo lá é ótimo. Então, o que a gente poderia fazer para estar auxiliando as nossas crianças nesse momento? Lá no site da Foco, que é o www.focoensina.com.br, tem uma série de atividades que você pode imprimir e você pode utilizar tanto para suas crianças quanto para as vovós, para os vovôs que estão aí em casa nesse momento. Todas as atividades lá do site, elas estimulam de alguma maneira as funções cognitivas do nosso cérebro, que são memória, atenção, raciocínio lógico, coordenação motora fina, que são habilidades fundamentais que a gente não pode parar de estimular nunca, porque o nosso cérebro também precisa de atividade, assim como o nosso corpo. Eu trouxe um exemplo para você ver só como que a gente sugeriu as atividades lá. Essa atividade que eu trouxe, ela foi pensando então na minha filha que já está no 2º ano e que a gente precisa ocupar. Então eu peguei a temática dos animais e fiz várias cartinhas, imprimi no papel e depois colei num papel colorido para ficar mais bonito e mais agradável, mais atrativo para ela. Então eu coloquei animal que hiberna, animal que tem o rabo enrolado, animal que muda de cor. Então são várias perguntas com a temática animal e aqui a gente usa essa atividade tanto para brincar oralmente, ou seja, a gente faz a pergunta e quem responde primeiro ganha, ou também a gente pode fazer a pergunta e a resposta pode ser dada por meio de desenho, ou se não alguém tem que adivinhar o desenho que foi feito, ou ainda a gente faz com mímica. Então essa atividade aqui que tem lá para você imprimir, nós estamos estimulando uma série de habilidades. Memória, raciocínio lógico, coordenação motora fina, se a gente pede para fazer o desenho, coordenação motora global, se a gente pede para a criança fazer a mímica para você descobrir isso daqui, as charadas, e também a gente está estimulando e ensinando a criança a ganhar e a perder, o que é tão importante para se aproveitar aí nesse momento que a gente tem em casa. Então,
não só estimular o cérebro, a questão cognitiva, mas também estimular o sentimento bom nas crianças. A gente tem que evitar fazer comentários ruins quanto a essa pandemia, quanto a esse sentimento de perda, não deixar a criança culpada porque não pode visitar o tio, não pode visitar o amigo, não pode visitar os avós. Então, cultive nas crianças bons momentos com atividades prazerosas, evite comentários desagradáveis, evite assistir tanto noticiário no momento em que as crianças estão próximas a você, tá bom? Até a próxima dica. Tchau!